Fala pessoal, feliz ano novo. Fala Gusta, como é que tá? Bom, Lucas, bem? Galera, com certeza vocês devem ter visto bolsa aí 4% de alta, realmente o mercado começou o ano aí, Gusta, é muito agitado, né? Quem não se posicionou aí já tá atrasado. E aí mais uma vez a gente trouxe a Gap Economics para estar comentando um pouquinho das políticas econômicas, as projeções macroeconômicas, conversar um pouquinho sobre os ministros. Paulo Guedes aí falou bastante, parte tributária, fez alguns comentários, questão de privatização, o mercado sentiu e agora a gente está vendo aí efetivamente os efeitos, né, que isso está ocorrendo aí no mercado. Como é que foi esse primeiro momento aí acho que um pouco de susto aí por causa dos 4%, mas como é que foi esse primeiro momento aí para o mercado, Gustavo? Olá a todos, né? Feliz ano novo para todo mundo. Eu acho que o mercado começou muito forte, tá? E vale chamar a atenção que no pregão de ontem, até a abertura lá fora, ou seja, a efetiva entrada do estrangeiro, nossa bolsa estava subindo 0,50, 0,40, câmbio caindo um pouquinho. E quando veio o estrangeiro, o nosso mercado foi muito forte para cima, ficou muito forte, praticamente todo dia próximo das máximas. O câmbio veio muito para baixo. E o que chama a atenção é exatamente esse movimento de estrangeiro vindo para o Brasil. Tá? A gente teve a posse do presidente, um discurso muito parecido com o que se tinha colocado na campanha, ou seja, não teve nenhuma surpresa. Tá? E o mercado subiu muito forte mesmo antes do discurso do Guedes ontem. A gente já havia chamado a atenção de vocês da baixa exposição que o Brasil tinha em termos de portfólio mundial. Tá? E aparentemente isso ganhou muito corpo já no primeiro dia de pregão. Quem não estava posicionado vai começar a correr atrás já no segundo dia do ano, tá? O que é bem ruim para todo mundo. Então essa é a questão que a gente já vinha falando desde o final das eleições, que é a ideia de comprar os bilhetes, né? Quanto mais cedo você comprar um ingresso para um show, você vai pegar o primeiro lote, ele vai ter um desconto, o segundo lote também talvez tenha um desconto, depois você começa a pegar preços mais justos. Agora já começa a encarecer um pouquinho. Exatamente. Então, aparentemente, nossa bolsa firmou acima de 90, a despeito do que vem acontecendo lá fora. Tá? Que vale lembrar que dezembro foi um mês muito difícil para bolsas lá fora. E aqui dentro, apesar de bolsa ter caído em dezembro, já recuperou praticamente toda a queda do mês anterior, no último dia do pregão do ano passado e no primeiro dia do pregão desse ano. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que vale a pena a gente dar um destaque para aquilo que o Paulo Guedes falou ontem. Ele deu um discurso de quase 1 hora, foi no final do dia, já pegou o pregão fechando, mas ele colocou pontos muito importantes. Tá? Basicamente, ordenou o que vai ser prioridade para o governo. Primeira questão, previdenciária. A segunda questão, privatizações. E a terceira, uma reforma tributária ou um ajuste tributário. Então, esses serão os pontos os principais do governo. Como essas questões elas dependem de processos legislativos, tá? E o mandato legislativo só começa em fevereiro. Ele anunciou que ao longo de janeiro a gente vai ter conta-gotas várias medidas desburocratizantes. Tá? Então, muito provavelmente vai mexer naquela questão de você precisar reconhecer firma para qualquer documento, isso vai cair, e outras medidas desburocratizantes que a gente vai ver. E aparentemente o pacote que ele falou, o rumor que se tem é que vai ser de 2 em 2 dias, vai ter uma medida nova, para que se mostre ao mercado que realmente há uma direção de governo, há um consenso. Chama atenção também para pontos que ele falou, né, Lucas? Trocou social-democracia pela liberal-democracia, deixou claro que os Chicago Boys, agora Chicago Olds, é uma linha de pensamento que não olha só a questão monetária e fiscal, mas olha a questão principalmente de capital humano, tá? De como é que os níveis de pobreza, como é que a questão de anos de escolaridade afetam a eficiência da economia. Tá? E ele tem razão nisso, né? Quando você fala de teorias de crescimento econômico, fica muito claro que com as contribuições da Escola de Chicago para as teorias de crescimento econômico é a introdução de capital humano nos modelos de crescimento econômico. Então fica muito claro dessa posição que ele não vai deixar o social de lado. Tá? Então esse é um ponto importante, porque a nossa economia é uma economia pobre e as demandas sociais estão cada vez maiores. Então eu acho que aquilo que se poderia ter alguma dúvida ainda de que o governo tem uma direção,
eu acho que nesse primeiro dia de governo ficou claro que há uma direção clara, tá? As coisas têm o seu andar. Obviamente que o andar depende da sociedade, falando da questão legislativa principalmente. Ontem foi anunciado também um posicionamento do PSL a favor da manutenção do Maia como presidente da Câmara, isso vai ver no início de fevereiro. Então é um ponto positivo também para o mercado, porque o Maia é um cara que ajudou a colocar em pauta as reformas que o Temer implementou e já sabe o caminho, já sabe o iter dentro da Câmara, como é que isso acontece. Então pode agilizar. Alguns rumores da Previdência falam que será utilizado já o que foi aprovado nas câmaras temáticas, ou seja, poderia dar uma agilidade maior. Isso é importante, até porque seria bem importante ter a reforma da Previdência ou parte dela aprovada nesse primeiro semestre. Então, eu acho que começou o mercado muito forte. De novo, né? Quem estava fora, quem vendeu o Brasil, no primeiro dia do ano, no primeiro pregão do ano, se deu mal. Sim. E até interessante, Gustavo, comentar em relação para quem já fez algum investimento ou já está operando, o quanto essas medidas podem influenciar numa situação até de subida da Bolsa. Porque hoje, por exemplo, já acordou, né, um pouquinho mais, já acordou com uma realização natural depois de 4% de alta, né? Então, quer dizer, como que isso pode estar influenciando? Será que tem espaço já no primeiro mês para subir? Como é que tem enxergado isso? Quando a gente olha a questão mais fundamental, a gente vê que alguns setores têm bastante espaço ainda para crescer, outros estão com, digamos, um valuation mais apertado. Principalmente aqueles setores ligados a commodities, aqueles setores ligados ao mundo, afora o Brasil, esses setores sim estão ficando um pouco mais caros. Tá? Mas quando a gente olha a questão ligada aqui para dentro, a questão de projetos, setores que dependem de projetos de crescimento de longo prazo, ou seja, como a taxa de juros de longo prazo caiu muito, mesmo esses segmentos não tendo muita novidade, isso já é um bom indicativo para que essas empresas desses setores vão andar. Shopping centers, a questão de infraestrutura que está muito largada no Brasil. Só a queda da taxa de juros de longo prazo também dá um gasto, que são projetos. Que deu espaço para crescer. Então esses setores mais ligados à economia interna, na parte de consumo ligados a ticket pequeno, porque por mais que as coisas comecem a andar no Brasil, a retomada do crescimento econômico vai demorar, e principalmente do emprego, tá? Então tem que ficar atento para essas questões, que não dependem exclusivamente de crédito, tá? E não dependem de retomada muito forte da renda, porque isso a gente acha que não vai acontecer no curto prazo. Então, aqueles segmentos ligados mais a projetos de longo prazo, esses sim começam a ficar interessantes e estão muito baratos na Bolsa. Tá? Então, eu acho que é isso aí que a gente ganhou muita força no último pregão do ano passado e nesse ano, e eu acho que é isso aí que tem que dar uma olhada. Perfeito. Para finalizar, complementar, setor externo, aí na tua visão ainda, o quanto pode influenciar? Que ainda existe muito essa dúvida, né? Quanto o setor externo, a briga aí, Trump com o Powell, questão da guerra comercial, Estados Unidos e China, quanto pode influenciar aqui? A gente viu aí, dezembro foi um desabamento, né, de tudo, realmente. As bolsas do mundo inteiro caíram, enquanto aqui permaneceu estável, vamos dizer assim. Né? Eu acho que a gente não pode ficar dizendo, olha, o Brasil vai melhorar, as coisas vão andar muito rápido. Nada é linear no mercado. Tá? E o setor externo é talvez a maior preocupação que a gente tenha. No primeiro dia do ano saiu o PMI China confirmando aquilo que a gente já vinha falando. A China vem desacelerando e o PMI da indústria entrou em digamos, retração. Né? Fazia muito tempo que isso não acontecia. Então, confirmou que realmente a China está num processo de desaceleração mais forte da economia. Tá? A questão americana é crucial. Tá? Hoje, o que está se falando é a questão do shutdown, mas o Trump vem de forma muito agressiva colocando as suas políticas, e o embate hoje é entre republicanos e democratas no Senado. Tá? Da implementação, ou seja, o Trump só assinaria a possibilidade de você emitir um pouco mais de dívida para sair do shutdown, se os democratas resolverem aprovar a construção do muro na fronteira com o México. Então é um embate muito grande. A gente sabe que o Trump vem falando, quem acompanhou o Twitter dele, do Natal até o Ano Novo, ele só falou nessa questão. Sim. Então essa é a preocupação, né? A China, a gente já tem certeza que está desacelerando. Será que os Estados Unidos vai... A gente tem certeza também que os Estados Unidos vai desacelerar. A questão é se vai desacelerar muito rapidamente, a ponto de ter 1 ou 2 trimestres com um processo recessivo, ou vai ser uma desaceleração mais tranquila. Essa é a grande dúvida para 2018, 2019 no cenário externo. Então,
a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa, porque mexe muito o mercado lá e o nosso mercado, apesar de estar descolado nos últimos períodos de lá, depende muito da grana que vem de lá. Então é essa questão que tem que ficar atento. Perfeito. Então conseguimos aí abordar esse cenário interno, bem feliz no cenário externo, ainda existe alguma dúvida. Continuem nos acompanhando, galera, vocês sabem, toda semana a gente tem aqui o Projeto da Semana para estar trazendo realmente aí os pontos macroeconômicos. Quer fazer um último comentário, Gustavo? Início de ano aí, né, o pessoal? Eu acho que ano novo e vida nova. Né? Fazendo um contraponto, há uns 4, 5 meses atrás, né, e aí olhando também uma questão de curva de juros, que eu gosto de olhar muito a curva de juros para vislumbrar como é que está a certeza ou a incerteza sobre a economia brasileira. Fazendo esse contraponto, há 4 meses atrás estava especificando que teríamos aumento da Selic já em 2018. Chegou o momento de se imaginar um aumento de 0,75 na reunião do Copom de dezembro. Depois especificou que teríamos aumento de 0,50 em praticamente todas as reuniões de 2019. Hoje o mercado está precificando nenhum aumento nas reuniões do Copom de 2019. Colocou todos os aumentos para 2020. Então vejam como o mercado ele está inseguro com muitas coisas, mas aparentemente não, de forma efetiva as coisas vêm andando. Tá? E o mercado vem precificando isso. Tá? Então, de novo, a gente vem há um bom tempo falando, né? Talvez a chance do Brasil entrar num ciclo positivo de crescimento econômico nunca foi tão real. Há um bom tempo que não acontece isso. E o mercado antecipa. Então, aqui, as pessoas que não estão posicionadas, não estão com essa cabeça, já perderam aí outubro, que foi muito forte, novembro um pouquinho forte também, mas o primeiro dia do ano já começou com uma sinalização muito positiva. Então, esse é o recado, tá? Então, vender Brasil nesse momento não é uma boa ideia. Perfeito. Galera, sigam nos acompanhando. Toda semana estamos aí para estar trazendo conteúdo voltado ao mercado para vocês. Valeu!